Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje vamos falar de algo que eu creio que o Senhor tem muito a nos ensinar essa manhã com relação a Israel e a igreja, né? Como um único homem, único e novo homem. Que assim nós fazemos a separação de Israel e a igreja, e a palavra a gente vai ver que não há separação, né? Eu mesmo já preguei isso, eu mesmo já preguei que Israel era algo que o Senhor tinha usado na dispensação passada, e a igreja agora numa nova dispensação. Com relação à dispensação está correto, mas com relação à entidade elas são únicas e são uma única coisa, né? E isso eu oro ao Senhor que Ele nos mostre essa manhã, né? Então eu queria que os irmãos abrissem lá em Efésios, capítulo 2, do 11 ao 22. Então vamos falar de Israel e a igreja, né? Um único e novo homem. Senhor Jesus, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, te pedimos por Israel, Senhor, Jerusalém, os irmãos que ainda vivem na lei, Senhor. Senhor Jesus, te louvamos também por aqueles que já ganharam o Evangelho, estão na posição santa, bendita, Senhor, de ser messiânicos, Senhor. As duas dispensações em uma só, encontrando o Teu caminho. Senhor Jesus, obrigado por ter nos alcançado, Senhor, povo gentil, ter nos transformado no Teu Israel, Israel de Deus, para que possamos levar a cabo o Teu propósito nessa terra. Essa manhã te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor venha se dispensar, que o Senhor realmente venha falar o conhecimento da vida, Senhor. Nós não precisamos de nenhum conhecimento que não seja da vida, porque o conhecimento na vida nos leva para Ti, para aprender do Senhor, com o Senhor, de tudo aquilo que devemos ser e viver em Ti. Guarda-nos nessa palavra, ilumina-nos, alimenta-nos, nutre-nos, Senhor, porque esse é o desejo do nosso coração. Te pedimos isso no Teu nome santo. Jesus, Tu és o nosso amado Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal. Amém. Então, Efésios capítulo 2, a partir do 11. A palavra do Senhor diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha aí, irmãos, separados da comunidade de Israel. Aqui ele está falando do gentio e de Israel. E estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasses em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também a vós que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, né? Então, irmãos, portanto lembrai-vos que outrora gentios, veja bem, gentios, ele está falando aqui de gentios e de Israel, gentio e Israel. Então a gente vai no Senhor ser iluminado com relação a Israel e a igreja, né? Então, quando a gente vê esse contexto, a gente vê que o Senhor, Ele estabeleceu um ciclo de festas para esse povo de Israel. Esse povo foi escolhido lá em Abraão, e para a gente entender, eu não vou ler os contextos todos, porque senão o tempo a gente não vai ter. Mas eu queria que os irmãos abrissem Gênesis 12. Nós vamos ver 3 irmãos que são as peças fundamentais para que a gente entenda, que é Abraão, Isaac e Jacó.
certo? Então, Abraão, em Gênesis 12, capítulo 1, o que é que diz aí? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Sublinhe na sua Bíblia aí: de ti farei uma grande nação. Ele falou para quem? Para Abrão, que lá na frente se tornaria Abraão. Nação, uma, viu, meu irmão? Aqui é uma nação. Uma nação, se referindo a Israel. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele já está falando algo que ele já iria dizer para Isaac e para Jacó. Então eu queria que os irmãos fossem lá em Gênesis 22. A gente não vai ler o capítulo, como eu falei, porque senão não vai dar tempo. Mas dá para a gente ter uma ideia bem clara do que o Senhor vai nos falar hoje. Capítulo 22, a partir do 15, ele diz assim, até o 18. Então o Senhor bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Ele disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, que foi a questão do filho, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações. Gênesis 12, famílias. Gênesis 22, nações. A revelação, ela vai, né? Todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aí eu queria que os irmãos fossem ainda, voltando aí adiantando para Gênesis 26. Vamos sair agora do contexto de Abraão, de uma nação, famílias e nação. Vamos para Isaac. A partir do 1 até o 4. Porque a gente precisa falar, pelo menos esse contexto, para que a gente fique com essa ideia no coração, certo? Sobrevindo a fome, a terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei estas terras, né, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai, a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Então vemos uma promessa feita a Abraão, que dormiu no Senhor aqui. As mesmas promessas foi passada para Isaac. Mesma coisa, confirmada, tudo certinho. Vamos virar a página e vamos para Gênesis 28. Quando chega em Gênesis 28, no capítulo 13, no versículo 13, ele está falando agora de Jacó. Ele diz assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei e a tua descendência, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Né? Então, nós vemos uma única promessa passada para 3 gerações. Isaac também dormiu no Senhor. Então, quem foi que contemplou essa promessa? É isso que a gente vai ver para a gente entender Israel e a igreja. Então, se você voltar no adiantar para 35, para o capítulo 35, no versículo 35, esse é que vai ficar bem mais claro, irmãos, do 9, certo, ao 13. Do 9 ao 12, ele diz assim, Gênesis 35. Vindo Jacó de Padan-Arã outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhes Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Todo-Poderoso. Ser fecundo, irmãos, ser fecundo. Grava essa palavra aí. Ser fecundo e multiplica-te uma nação e multidão de nações. Preste atenção. Uma nação, a promessa feita a Abraão, e uma multidão de nações, que são os gentios. Para a gente começar a entender, eu estou adiantando a fita para a gente, né, por causa do tempo. Uma nação, que foi a promessa feita a Abraão, e uma multidão de nações, porque Jacó tipifica o trabalhar do Espírito Santo em pedras brutas, nascerá de ti, sairão de ti. E reis procederão de ti. Certo? Pois bem, então a promessa foi dada a Abraão, foi confirmada em Isaque e foi dita a Jacó. E em Jacó tem um nome que isso aqui o Senhor vai deixando, irmãos, para que a gente comece a entender e fazer os links, né, dos textos para a gente entender. Então a palavra-chave aqui em Jacó é fecundo. E ali Jacó no coração, guardou no coração, né? Vamos para frente. Quando chega em Gênesis 48, que é o caso que já acontece a fome, aquele caso dos irmãos, que José aparece, mas aí, como eu disse, vamos adiantar. Quando chega em Gênesis 48, a partir do 1 diz assim: passadas estas coisas, os irmãos a gente tem aprendido, né? José se revela, desce para o pai, aquele negócio de Benjamim, aquela coisa toda. Ele diz: passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Grave aí Efraim, grave aí na sua Bíblia Efraim. Manassés e Efraim. José colocou o nome dos filhos dele na terra do Egito de Manassés e Efraim. E avistaram a Jacó, eis que José e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou-se no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Jacó começou a falar para José exatamente tudo que ele tinha a respeito de Abraão e a respeito de Isaque. Ele começou agora a conversar com José. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Já não era mais de José, espiritualmente falando, são meus. E aí a gente vai entender por que Jacó disse, porque parece um texto fora do contexto. Porque ele diz: teus filhos agora não são mais teus, são meus. Porque quando José disse o nome dos filhos, José falou para Jacó, que disse Manassés e falou Efraim, ele pegou. Por quê? Porque Efraim significa o quê? A raiz da palavra fecundo, frutífero. Manassés, ele não disse nada, mas quando ele falou Efraim, então ele percebeu que era através daquela linhagem que o Senhor iria concretizar as promessas feitas a Abraão, Isaque e agora ele. Seria através de Efraim. E aí a gente vai entender onde a gente está inserido nisso aí. E ele chega e diz: agora, pois, são meus, né? Efraim e Manassés serão meus como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de teus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padan-aram, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata e Belém. Então, eu queria que os irmãos passassem por 10. Os olhos de Israel já tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-lhes chegar a ele, e ele os beijou e os abençoou, porque ele pediu para esses meninos chegarem até ele. E é tão interessante, né, a gente ter um versículo só dizendo que Israel não podia ver os meninos. Ele não podia ver. Então ele foi totalmente guiado pela fé. Ele creu nas promessas do Senhor e ele só quis saber onde estava um e outro. E a gente vai entender porque as mãos foram cruzadas das bênçãos, né? Versículo 13. Vamos passar aqui. Não, vamos por 11, senão também vai correr demais, não vai dar certo não. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos,
de seu pai, inclinou-se a terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim a sua mão direita, porque a bênção estava na mão direita, né? E a esquerda de Israel, Manassés, né? A direita, e fez-los chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão direita, a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a esquerda na cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então, quantas vezes a gente leu isso e nunca entendeu, né? Porque ele fez, existia uma promessa feita ao pai, ao avô dele, ao pai, e que ele viu nesse menino quando ele olhou Efraim. Por isso que ele trocou. E José não gostou, né? Então, abençoou a José dizendo: ó Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Essa cresça em multidão no meio da terra, no original é peixes. Quando você vai lá para a raiz é peixe, multidão no meio da terra é peixes. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso é o grande José, o homem que tinha comunhão com o Senhor, mas mostrando que nem sempre a gente entende tudo, porque uma coisa ainda te falta, porque ele estava ainda condicionado que a bênção era na mão direita, né? E era, só que ele não estava vendo o propósito, só Jacó. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, a tradição, né? E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de... A gente viu, nascerá de ti uma nação e uma multidão de... E quando você vai para a raiz de multidão de nações nesse contexto, é plenitude dos gentios. Isso aqui será uma multidão de nações, a raiz que está lá, multidão de nações, é plenitude dos gentios. Irmãos, isso aqui tudinho é só para ver como o Senhor, quando a gente fala, Deus nos ama, mas a gente não tem ideia do que Ele fez para poder provar esse amor. Não só foi entregar o Senhor, não. O Senhor só foi o ponto culminante desse amor, foi tudo assim, foi a concretização do amor, mas esse amor já vem sendo demonstrado e a gente vai ver isso hoje. Ele criou a gente se separou dele, e a gente vai ver aqui o que foi que Ele fez para poder nos trazer de volta. Então ele disse: de ti vai nascer uma multidão de nações, profetizando, eu e você estava aqui, nessa multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: pois vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com minha espada e com meu arco. Então aqui está cumprida em Jacó, através da fé, pela visão, em cima do neto, quando viu o nome dele. O nome era muito importante naquela época, né? E ali, depois de tudo se concretizando, mas a promessa não vinha, e Jacó envelhecendo, os olhos já não estavam vendo mais, e aí ele escuta, porque a fé vem pelo ouvir, ele escuta Efraim e Manassés, ele disse, o caminho é Efraim, e ali abençoa. Então eu queria que os irmãos agora fossem lá para 1 Reis capítulo 12, 1 Reis não, né? 1 Reis, porque Reis não é lei, pronto, entendeu aí? 1 Reis, porque Reis não é epístola, é livro. Durma com essa aí. 1 Reis, capítulo 12. A gente vai ter que ler o 12 e volta para 11, certo? Mas vamos no 12 aqui. A partir do 24. Ele diz assim: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel,
cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. Isto o quê? Fazendo um breve resumo. Roboão, filho de Salomão, né, instituiu leis pesadas. Foi escutar os jovens ao invés dos anciãos. Os anciãos deram conselho a ele para que ele agisse de determinada forma que o povo iria amá-lo. Mas ele escutou os amigos mais velhos e fez exatamente o contrário. E houve uma rebelião, né? O povo não se agradou e ali não quis mais. Houve uma confusão grande. Apareceu um profeta. Aí eu queria que os irmãos voltassem para o capítulo 11. Apareceu um profeta, a Jeroboão. E eu queria que os irmãos fossem no 11, versículo 26. Apareceu um profeta a Jeroboão e com a capa ele rasgou em 12 pedaços. E pegou 10 pedaços e deu a Jeroboão, dizendo que naquela hora o Senhor estava partindo o rei de Israel e estava dando 10 tribos a ele. 2 tribos ficariam com Roboão e 10 tribos ficariam com Jeroboão. Agora interessante, quem é Jeroboão que ia governar as tribos do norte, o reino do norte, Israel? Quem era? Jeroboão, filho de Nebate. Leia aí para mim, irmãos. Jeroboão, filho de Nebate. Os irmãos, eu vou pedir para os irmãos ler de novo. Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Como é que um reino do norte, o reino de Israel, é entregue a um gentio? Os irmãos estão entendendo? Deus, ele rachou o reino. Eu fiz isso. Ninguém vai brigar com ninguém, porque eu fiz propositalmente. Por quê? Por que Deus rachou? Ele deixou Judá e deixou Benjamim na base de Jerusalém, e as 12 tribos e as 10 tribos ele dispersou. As 2 tribos governadas por Roboão, filho de Salomão, que é filho de Davi. Por amor a Davi, ele deixou essas 2 tribos, Benjamim e Judá. Os únicos que são considerados judeus, segundo a palavra, é a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, porque se unificaram, e alguns levitas. Por isso que nem todo judeu, tá certo? Que não é nascido de Judá, é judeu. Quem nasce em Rubem, é rubenita. E a gente acha que judeu é todo o povo, não. Todo o povo de Israel. Judeu é quem nasceu em Judá. Por isso que, como Benjamim se uniu a Judá, ela se tornou judia, a tribo judia. É tanto que Paulo, lá em Filipenses, vai dizer: eu sou da tribo, judeu da tribo de Benjamim. Ele não podia dizer: eu sou judeu da tribo de Rubem. Ele não podia, tem que ser, porque já existia essa colocação por Deus. Então ele rachou o reino, para quê? Para que o testemunho das promessas feitas a Abraão, Isaque, a Jacó, ficassem em Jerusalém, ali com Roboão, e o resto do povo se disseminasse pelo mundo gentílico, para que cada um de nós fôssemos alcançados e a gente tivesse a mesma raiz e a mesma origem. Paulo viu isso, escreveu isso em Romanos 11. Foi onde nós fomos enxertados na oliveira. Entendeu? Então, o que foi que ele aconteceu? Eu nunca entendia porque o Senhor, em Jeremias fala, Ezequiel fala: levei, mas vou trazer de volta. De onde eu mandei vocês, vou trazer de volta. Oséias, se você ler o capítulo 1, você vai ver. E eu dizia: puxa vida. E aí a gente começa a entender que, como Deus escolheu dentre esse povo aqui, a partir de Abraão, que Moisés concretiza isso e diz: me diga uma coisa, se tu não for conosco, lá em Êxodo 33, a gente não vai. Porque o que é que diferencia nós de todos os povos da terra, se não é tua presença conosco? Então existia um povo aqui dessa linhagem, mas só que existia uma promessa que todo ser humano iria ser alcançado pela palavra do Evangelho. E ali ele dividiu o reino e espalhou pelo mundo inteiro, né? E num determinado tempo veio Moisés, e ali ele deu a lei para esse povo aqui, ó, Israel.
Ele deu a lei composta de 10 mandamentos e mais de 600 ordenanças. Para que o povo cumprisse? Não, para que o povo visse que não tinha condições e dependesse dele pela fé. Era a única coisa que Deus queria, como Ele quer de nós. Quando a gente vê o caráter de Cristo que chega para nós e diz, antes vocês, ouviste o que foi dito, se tu tiver relações com a mulher, tu já comete adultério, mas eu, porém, vos digo que se tu pensares. Se a gente pegar esse princípio, é a mesma coisa. Quando foi dado a lei, o Senhor não queria que eles cumprissem, Ele só queria ver o caráter da lei e que eles simplesmente dissessem, Senhor, tem misericórdia, e vivesse por fé, cumprindo os sacrifícios dos pecados que iam cometer, porque não eram capazes de cumprir a lei. Isso aconteceu com Simeão, isso aconteceu com Ana, que eram justos, isso aconteceu com José, isso aconteceu com Maria. Eram pessoas que viviam por fé, pecavam, ia lá no templo com a rolinha, com o boi, seja lá o que fosse, fazia a mesma coisa que acontece conosco. A gente peca hoje, pega o sangue do Senhor e se arrepende. Um viver por fé. Mas esse povo aqui, eles não entenderam e pegaram a lei, como também muitos de nós nessa dispensação não entendem, e pega a palavra e quer cumprir na força, para o ter e não para o ser. Eu não consigo entender que eu não consigo agradar a Deus. Eu não consigo agradar a Deus. Quem consegue agradar a Deus é o Senhor Jesus. Eu preciso estar nele para poder Deus se agradar. Era a mesma coisa desse princípio. Então a esse irmão Moisés foi dado essas leis e essas ordenanças que infelizmente foram deturpadas. E aí, para chegar no contexto das festas, porque a gente é muito pobre, irmãos, quando a gente estabelece festas para a gente comemorar sem entender a festa que está em nós. Nós somos uma festa, irmãos. Deus é um Deus tão festeiro que está aqui, um ciclo. Ele é tão festeiro que se você for para a Bíblia, tem essa e tem essa. Mas nessas aqui, ele incluiu só assim, ele incluiu mais 4. Em 3 ele incluiu mais 4. Isso aqui foi as festas, o ciclo das festas dado a esse povo aqui, que tinha que cumprir para poder gerar uma consciência de quem eles eram. Não é do que eles tinham que fazer, mas de quem eles eram. Então, o que era que acontecia? O Senhor estabeleceu a Páscoa, tá certo? Que começava, o que eu for me lembrando aqui, começava no dia 14, no final do dia, dia 15 até o dia 21, já entrava os asmos. Por isso que na Bíblia você vai ver Páscoa e asmo muito associado. Paulo fala de Páscoa e asmo associado. Ele está falando que o Senhor é nosso Cordeiro Pascal e que a gente deve viver com os asmos da sinceridade. Então, porque tinha isso aqui. O contexto de Romanos, das cartas de Paulo, era tudo o ciclo das festas. Tudo. De quê? Isso. Exatamente, porque ele era no finalzinho desse dia aqui, no dia subsequente já começava, e até o dia 21, que eram os asmos, certo? Por que as primícias? Esse povo, a gente vai ver lá em Romanos, que ele vai falar de justiça, paz, e alegria, não é isso? Dizendo que com relação ao reino, não é isso? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Por que essa festa foi estabelecida? Porque a Páscoa significa a saída do Egito. Esse povo, nossos irmãos, ele vivia sob a opressão do inimigo. Eles não tinham justiça, eles eram muito injustiçados. Eles não tinham justiça, eles eram completamente injustiçados. Tá certo? Eles não tinham paz, eles viviam sob a fornalha ardente de fogo, era terrível o sofrimento dos irmãos, e principalmente não tinha alegria. Eles viviam um sofrimento terrível ali naquela terra. Então era preciso estabelecer esse reino. Entendeu? Quando o Senhor tirou ele da Páscoa e introduziu as festas dos asmos, é para que os asmos dessem realidade do que é a festa. Porque os asmos era pão sem fermento, ou seja, não tinha nada levedado, era a pura palavra do Senhor. Então, isso foi Deus dando para criar uma consciência, que até hoje o Senhor está falando isso com a gente. Aí vem, asmos, a primícia, por quê? Porque eles não tinham terra. E quando o Senhor disse que saísse da terra do Egito, eles iriam entrar agora, ser introduzidos na boa terra, não é isso? E quando o Senhor introduziu eles na boa terra, que a Bíblia lá, a palavra fala que foi no 3º dia,
que é o dia da ressurreição, eles agora passavam a ter o quê? Terra, produção, colheita. Agora ele já tinha algo que não tinha. E agora dessa terra, o Senhor seria a sua primícia. Eles pegariam tudo de bom dessa terra e entregariam ao Senhor. É tanto que os dízimos, os tão falados dízimo, é instituído aqui e é instituído aqui, para que haja isso aqui, ó. Para que haja a distribuição para os pobres, para os necessitados, para viúvas e para os levitas. Era estabelecido nessas 3 festas. Se você chegasse nessa festa e colhesse o dízimo, você era fulminado. Porque só podia, na lei, ser nessas 3 festas. E um objetivo que não tinha nada a ver com dinheiro, era o produto dessa terra, que era oferecido primeiro ao Senhor e depois aos necessitados. Mais uma vez, aos necessitados, às viúvas, né? Os pobres e os levitas. Pronto, era para isso que servia os dízimos. Então, eles agora tinham uma terra, eles agora podiam produzir e podiam ofertar ao Senhor e ajudar essas pessoas. E essa aqui era um ciclo de 7 semanas. Então era aqui 7 dias, uma semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Começava aqui, terminava aqui. No dia imediato, ele começava aqui no dia, começava na segunda, terminava na sexta. No sábado imediato, né, após o dia imediato, que era o domingo, que completava 50 dias, porque era 7, 7, 7, 7, não são 7 dias a semana? 7 vezes 7, 49. Por isso que ele dizia, no último dia, no dia imediato, iria para a festa dos Pentecostes. Porque era no 50º dia. Isso está tudo na lei, irmão. Isso é a glória da lei. Porque quando a gente diz que a lei não deve ser praticada, como de forma legalista, mas a glória da lei nos remete para uma vida. Então ele chegou e disse aqui, ó, Pentecostes, tá vendo? Aí agora, o que era que aconteceu? Eu vou dizer o ciclo e trazer para a nossa realidade, certo? O que era que acontecia agora? Um revestimento de poder, que era um tipo de que aconteceu lá em Atos. Atos não foi a primeira, já estava na lei. Aquilo só aconteceu em Atos como um cumprimento do que estava estabelecido. Não tem nada na palavra que se cumpriu que não esteja no ciclo das festas, irmãos. Nada. Quando aconteceu aquela coisa maravilhosa em Atos, já estava acontecendo, ó. De 7, quando terminava esse ciclo, voltava tudo de novo. E aí, era 7/1, que era no primeiro dia de 7, aqui começava agora as festas das trombetas. Anunciar, tá certo? A palavra de Deus em 4 cantos. Tocar trombeta, anunciar a palavra de Deus. Então eles tinham isso. Não, era 49 semanas. 49 semanas. Isso, a primícia, a festa das primícias, que também são chamadas festa das semanas. Certo? Aí ele diz aqui, no caso, no dia 7, no 7/1, que ele diz lá, que deve ser julho, né? Eu não sei se necessariamente julho, segundo o nosso calendário, porque tem os nomes lá, começava a trombeta. 9 dias depois, expiação dos pecados. 7/9, desculpa, 7/9. 9 dias depois começava, no 7/9 começava a expiação dos pecados, tipificando o que acontecia, que o sacerdócio entrava no tabernáculo feito por mãos humanas. O sacerdócio entrava no tabernáculo feito por mãos humanas, tinha toda aquela forma dele fazer, que senão ele poderia até ser fulminado, teria que não sem sangue, toda aquela lei que era imposta para o sumo sacerdote entrar. Então ele entrava, não é isso? E saía, isso no tabernáculo humano e na lei humana, aqui no contexto humano do que o povo de Israel estava cumprido. Então ele entrava, fazia o sacrifício lá, o sangue, espregia o sangue na arca e saía. E quando ele saía, ele conduzia as tribos de Israel, todas as tribos de Israel, para a festa dos... Cadê onde é que está? Tabernáculo. Bom, esse era o ciclo. A expiação dos pecados, ninguém podia passar a expiação dos pecados se não tivesse as primícias e se não tivesse a Páscoa, porque isso é um ciclo. Então, quando terminava a festa das trombetas, começava a expiação dos pecados. Por quê? Porque teria que introduzir na festa dos tabernáculos, né? Que tipifica justiça, paz e alegria, porque isso aqui, tudo estava sendo cumprido se ele fizesse. Eles iam ser um povo que ia estar na justiça da lei, ia ter a paz que o Senhor prometeu quando eles andassem segundo a lei, e ia ter alegria, porque nessa festa dos tabernáculos a palavra diz, por 7 dias vos alegrareis no Senhor.
Então, tudo para resgatar isso aqui, né? Então, ele fez isso aqui, tá certo? O sumo sacerdote entrava, espiava os pecados, mas irmão, você está dizendo que espiar os pecados, isso não foi feito na Páscoa? A Páscoa nós tivemos nossa saída do Egito, nossa saída, nós fomos perdoados, nós cremos no Cordeiro, o sangue perdoou os nossos pecados, mas a expiação agora é dos pecados, que precisa agora o nosso sumo sacerdote que está à direita do Pai, e também está no nosso espírito, é o que ele faz o tempo todo por cada um de nós. Mas vai ter o dia que ele vai acabar essa festa no nosso contexto. Quando? Quando ele voltar. Como era a imagem do sumo sacerdote que entrava para oferecer sacrifício, que é o que Jesus fez, com um único sacrifício, ele vai voltar para nos introduzir no tabernáculo de Deus com os homens. Então, trazendo para a gente, quando a gente não entende isso, aí a gente precisa comemorar a Páscoa, que começa agora na sexta-feira e termina no domingo, né? Baseado num coelho de chocolate e que põe ovo. O que é que tem a ver, irmãos? A gente está muito distante. Isso aqui, irmãos, todo filho de Deus que um dia abriu a boca e disse assim: eu creio no Senhor e te recebo como meu Senhor e Salvador, isso aqui está dentro. O dia que eu tiver a realidade, a consciência do que é isso aqui no meu espírito, minha mente subjugada, minha consciência, era para a gente estar borbulhando de alegria. Porque a gente não precisa de um referencial, nós já temos a existencial. Nós já temos a essência. Com os homens, exatamente. Você está vendo que é o ciclo? Porque Deus está dizendo que no futuro, isso aqui era para Israel. Isso tudo espiritualmente é cumprido aqui, ó, na igreja. Por isso que a gente leu lá em Efésios que ele fez a paz de um único homem. Você vai ver na Bíblia, de 1 Reis 12, até a crucificação do Senhor, você vai ver casa de Israel e casa de Judá. Isso aqui somos nós, gentios, e esse aqui são o Israel mesmo. Só que o Senhor disse que nós agora, não é para nem ser chamados de gentios, nós somos judeus. Por que nós somos judeus? Porque a nossa circuncisão não foi feita por mãos humanas, mas sim no coração, que é a circuncisão de Cristo. Está lá em Romanos. Então nós nos tornamos um único homem, um único novo homem, feito a junção na cruz. Então até a cruz você vai ver essa separação. Depois da cruz não existe mais separação. É o Israel de Deus que também é chamada de a igreja. É a igreja de Deus que também é chamado Israel de Deus. Efésios capítulo 6. Então aqui, eu queria que os irmãos fossem lá em Jeremias, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ele diz assim: a visão dos ossos secos. Você vai ver a partir do 15. Eu acho que na minha e na sua Bíblia aí, na minha tem, a sua deve ter, que a versão é a mesma. A partir do 15 ele diz assim, ó: reunião de Judá e Israel. Ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel. Você está vendo que há uma separação? Seus companheiros, depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim. Outra coisa, irmãos, que a gente precisa ver: casa de Israel e tribo de Efraim. Casa de Efraim é a mesma coisa. Toda vez eu estou dizendo isso porque você vai ver como o nosso entendimento vai alargar. Quando a gente estiver lendo no Antigo Testamento, tribo de Efraim, casa de Efraim, é a mesma coisa de Israel, as 10 tribos do norte. Mesma coisa, porque quem é o líder do povo de Israel? Um efraimita, que é Jeroboão. Está lembrado, né? De 1 Reis 11. Então ele chega e diz: ajunta um ao outro, faze deles um só pedaço. Ajunta, está vendo a profecia aqui? Isso aqui era o irmão Ezequiel já profetizando. Ele estava falando para Ezequiel: ajunta um ao outro, mostrando que eram duas coisas antes. Ajunta um e ao outro e faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão.
Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas, tu lhe dirás, assim diz o Senhor, Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim. Lembra que a gente leu isso em Gênesis 48? Na mão de José, que ele chegou e pediu, disse que os filhos deles era dele agora. Esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel. Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira que houveres escritos estarão na tua mão perante eles. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, tá vendo? Os filhos de Israel, não é os filhos de Judá, de entre as nações, prometido a Abraão, Isaque e a Jacó, tomarei de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será de todos eles, que é Cristo, que é o Senhor. Nunca mais serão duas nações, nunca mais. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos. Aí entra nós aqui também, viu, irmãos? Nós estamos nesse contexto aqui. Nem suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu creio, irmãos, que vamos parar por aqui para dar tempo de a gente dar uma compartilhada, porque é muita informação. É muita informação, né? Então, se a gente for prosseguir, eu creio que a base, que para ficar só recapitulando, Israel é a igreja, é um único e novo homem, irmãos. Foi instituído isso propositalmente. Foi rachado o reino pelo próprio Deus para que a gente fosse alcançado. O amor de Deus não se limitou a nós. Jesus, ele foi a consumação final e máxima desse amor, que já vem buscando a gente há muito tempo. Por isso que a gente entende que ele veio para o nosso meio e nos arrancou das mãos do pecado. E ali, quando houve a relação entre israelitas, homens com mulheres gentias, e mulheres gentias com homens judios, foi nascendo uma geração que tinha o gene de Israel. Por isso que ele diz que o marido santifica a esposa e a esposa santifica o marido, de outra forma seus filhos seriam impuros. Então isso foi para que a gente fosse alcançado, o mundo gentílico, a plenitude dos gentios. Então ele fez isso propositalmente e agora trouxe de volta e nos enxertou de uma vez, e após a morte do Senhor nos tornamos um único e novo homem. Lê você? Vá, rapaz, lê, porque você está com o contexto. Amém. Ele diz assim, é um resumo essa Bíblia, a mensagem. Ele diz assim, ó, o Messias ajustou as coisas entre nós, e por isso agora estamos juntos nisso, tanto os inimigos não judeus, quanto os judeus, que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei, que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé, que mais atrapalhavam do que ajudavam. Então ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas, separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Mas Cristo nos uniu por meio da sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus, que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele, compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Essa é a tradução da mensagem, né, de Efésios 2, que Nery leu aqui, o 11, né? O 11 ao 13, ele diz assim, por isso não menosprezem esse presente. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso, não conheciam o básico a respeito de como Deus age
nem sabiam quem era Cristo. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus vivida por Israel, nem desconfiava do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. É tudo que Nery fez. Então a gente acha que o Senhor nos amou só na cruz. O Senhor já vem, esse amor está aí, ó. É um processo. Ele rachou um reino, irmãos. Ele rachou um reino para poder nos alcançar. Fui eu que fiz isso. E mesmo assim, eu e você, o tempo todinho correndo dele, sem querer acordo. E aí ele deu o passo que foi definitivo, que foi ele se entregar para poder nos resgatar. Por isso que ele diz, ó, Israel teve misericórdia de vocês. Vocês agora é para ter misericórdia de Israel. Né? Não se ensoberbeçam, mas creiam, porque vocês estão enxertados por causa da fé. Mas do mesmo jeito que eu tirei eles, eu tiro vocês. Então a gente precisa estar orando pelos irmãos de Israel. Então a gente começa a entender, ore pela paz em Jerusalém, ore por Israel, porque nós somos um único homem, irmãos. Um único homem. Então tudo que foi dado a Israel está na igreja, agora de uma forma de vida. Eu preciso entender que saí do Egito, que agora preciso me alimentar somente do Senhor. Ele agora é minhas primícias, tudo é para Ele, a partir da minha própria vida. E agora eu sou revestido de um poder, não de ter, para as coisas ser para mim, mas para ser uma testemunha de Jesus nessa terra. E aí eu vou tocar trombetas, eu vou pregar o evangelho por toda a terra. E aí meus pecados estão sendo expiados, porque nesse processo aqui eu estou caindo e me levantando, e o sumo sacerdote que está lá no terceiro céu com o Senhor, assentado à destra de Deus, está o tempo todo intercedendo por nós, porque Ele é o nosso advogado. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e toda injustiça que a gente venha querer viver nesse processo. Entendeu? E aí, o que é que Ele vai fazer? O que é que a gente está? A gente está aqui, irmãos, ó. A gente está nessa festa aqui, ó. O que é que vai acontecer? O Senhor vai voltar, que é a tipificação da saída do sumo sacerdote, vai pegar a sua igreja e nos introduzir agora nos tabernáculos eternos, que Apocalipse diz que é a festa de Deus com os homens, o tabernáculo de Deus com os homens, e a gente vai viver com Ele eternamente. Está aqui. A gente precisa de outra festa, irmãos? Deu para entender? A gente precisa, hoje, estar comemorando uma Páscoa. Por outro lado, aquele que comemora, não julgue e nem condene quem não comemora. E quem não comemora, não julgue nem condene o que comemora. Pronto, acabou-se. A verdade é dita, é luz. A gente peca muito, irmãos, quando a gente tem uma verdade e torna ela absoluta. Né? Então, eu agora vou pegar uma verdade que Deus me deu e levo para os irmãos. Né? E se os irmãos não praticarem isso, tá certo? Eu vou começar a ser um disco arranhado. E vou, ao invés de me compadecer como Moisés e vários irmãos faziam, eu começo agora a condenar. Porque os irmãos não estão na minha linha, na minha régua de medir. Então eu tenho uma régua de medir baseado na revelação que Deus me deu. Então eu vou medir cada um de vocês. Se vocês não estiverem dentro, vocês estão fora. Na realidade quem está fora sou eu, irmão. Né? Porque o que o Senhor fez foi o contrário. Já pensou se ele pegasse a régua dele e fosse medir a gente? Mas ele pegou e se igualou, ele desceu, que é isso que a gente precisa. Irmãos, nós somos luz, nós não somos o edifício, nós somos a pedra do edifício. Nós só precisamos ser luz. Quando o irmão está errado, é chegar, mostrar. Não queira botar de goela dentro, nem querer que a pessoa aprenda segundo você. Quanto mais agir desse jeito, mais longe o irmão se torna. Apenas se posicione, diga a verdade e saia. Ore, outra ambiência, se posicione, diga a verdade e saia. Fique feito um disco arranhado, porque isso só vai afastar os irmãos. Jesus é o nosso Senhor.